Eduardo, por que dados é importante, né? E aí, cara, você vê que a gente vê que o conhecimento ele é muito importante. Né? O conhecimento ele é muito importante, é claro, porque com melhores conhecimentos você tem as melhores oportunidades. Faz sentido? Com melhor conhecimento, você toma atitudes, você faz um trabalho de se antecipar a algumas coisas. Né? Agora, o conhecimento só é possível se você tem alguma fonte de dados entendível, inteligível, para que você possa tomar a decisão. O que são esses dados inteligíveis? São as informações, né? Agora, como que eu gero informação, né? Qual é o dado bruto do meu banco de dados de informações que vão me ajudar a ter conhecimento e sabedoria? São os dados brutos, né? Então, os dados são muito importantes, porque com base na nossa intuição, a gente sabe que, cara, todas as decisões que a gente toma, ou quase todas as decisões que a gente toma, principalmente nesse contexto, né, elas falham miseravelmente. Então a gente aprendeu isso ao longo desses 10 mil anos aqui que a gente vive aqui, organizados em sociedade, que quanto mais dados a gente tem, melhores decisões são tomadas. E por isso que a gente vive hoje essa quantidade de dados crescendo de forma absurda, né? A gente já tem aí, sei lá, não sei quantos quintilhões de dados sendo gerados todo dia. E quem é que analisa essa parada toda? O CDPRO, é o cientista de dados profissional, né? Então esse cara que está aí fazendo o trabalho, né, de cientista de dados profissional, de analista de dados, é o cara que realmente vai ajudar as empresas a ter conhecimento, a ter sabedoria, beleza? Agora, Eduardo, fala pra mim aí, velho, se eu não souber analisar os dados corretamente, o que acontece, Eduardo? E aí, é claro, né, você deve passar na sua cabeça agora. Dá merda, dá ruim, você não vai conseguir fazer a parada direito. Mas isso é muito trivial, né? Isso é muito trivial. É claro, se você está num trabalho, você precisa fazer uma análise correta para quê? Para que as decisões sejam tomadas, né, de forma correta, né? Decisão baseada em dados errados, vai acontecer o quê? Né? Você vai tomar decisões que não são assertivas, né? Que não são bem orientadas, né? Às vezes até assertiva, até acerta, mas não são bem orientadas, foi fruto do acaso, da aleatoriedade, beleza? Então, assim, é muito importante que você possa conseguir analisar os dados de forma correta. Agora, para isso, você precisa de 3 grandes pilares importantes aqui. Para você analisar os dados, você precisa, né, tá ali num contexto onde você consiga fazer a compreensão do que cada dado significa para você, tá bom? Então, assim, você precisa compreender a origem dos dados, você precisa compreender o que significa cada dado, e muitas vezes você vai ver que existem dados na sua empresa que, por mais que estejam separados, estão querendo dizer a mesma coisa, né? Então, porque a empresa, quando vai se desenvolvendo, o que acontece é que, à medida que ela amadureça, ela tenha mais dados, né? As empresas mais maduras, elas têm dados de tudo que você imaginar, né? Dos seus funcionários, seus produtos, seus serviços, seus clientes, seus concorrentes. Cara, hoje em dia, dado é poder. Então, a quantidade... Vê o OpenAI, né? Olha o que o OpenAI fez aí com o ChatGPT, né? Então, ele utilizou muitos dados, inclusive, né, fez um consórcio de dados para que ele pudesse treinar ali a máquina preditiva do GPT, né? Que é o GPT 3.5 Turbo lá. Então, e agora já tem o GPT-4 também, né? Então, assim, enfim, precisou-se de muitos e muitos e muitos dados. E as empresas que detêm a maior quantidade de dados são aquelas que têm mais dados para ser transformado em mais informações, para que eles possam tomar decisões com base nesses dados e mais, para que eles possam, com base nesses dados, fazer extrapolações. E é aí que entra o trabalho do CDPRO, do cientista de dados profissional, que é o cara que ele tá um pouco além do cientista, do analista de dados, porque ele detém o conhecimento de machine learning, de deep learning, e ele consegue desenvolver aplicações que ajudam a empresa, com base nesses algoritmos pertencentes a essas classes de aprendizado de máquina, a tomarem decisões melhores de forma preditiva. Beleza, CDPRO? Então,
Esse é o contexto de uma importância de se fazer uma análise de dados positiva. Tamo junto? Agora, Eduardo, me diga aí um erro que pode acontecer na hora que você está fazendo uma análise de dados, né? O principal erro, né? É você interpretar os dados sem que os dados sejam aquilo que você está imaginando que é. Por falta de documentação, ou por documentação confusa, ou pelo fato de você não ter a regra de negócio de criação desses dados de forma clara, saca? Eduardo, já passou por isso? Só passei. N vezes. Por culpa minha também, por não fazer uma interpretação correta, saca? Já errou assim, Eduardo? Claro! Quem trabalha com essa parada aqui vive fazendo isso. Por quê? Porque o cientista de dados, ele entra em alguns dados que a gente chama do business, né? Ele entra em algumas searas do business que você precisa uma interação muito bacana com os detentores desses dados, a área de negócio do business. Por quê? Porque o que está acontecendo no business, né? As informações do business foram especificadas pelos os gestores dos negócios, né? Quando se desenvolveu um sistema lá, vou dar um exemplo do Banco do Brasil, o CDC, né? Quem conhece o Banco do Brasil conhece o CDC. Então, é o crédito lá, né? A tomada do empréstimo. Cara, quem sabe mais de CDC? Pô, é o gestor, é o cara que desenvolveu aquela parada. Porque se existe hoje informações de CDC ou empréstimo, houve uma especificação inicial, que cara, eu vou emprestar dinheiro, quais informações eu preciso ter de cliente, como que eu vou armazenar essas informações, né? Então, quem fez essa especificação? Foi o cara que estava lá especificando, né? Foi o cara do business. Então, sim, nem sempre o cientista de dados vai deter todo o conhecimento, apesar de estudar, de conhecer bem as regras de negócio para fazer o trabalho dele. O cara que sabe mais é o cara que realmente especificou essa parada, né? Por quê? Porque ele, inclusive, que criou as regras de negócio. Pô, o CDC aqui, cara, você não pode emprestar aqui o CDC que é de PJ para uma pessoa física. Quem diz que não? Pô, tá na especificação aqui, cara. O CDC de pessoa física é esse aqui, o CDC de PJ é esse aqui. Quem determinou essa regra? Foi o cara que fez a especificação. Então, assim, quem entende da regra de negócio geralmente é o cara do negócio, do business, tá bom? Aí, por isso que isso é importante. Aí, chega lá o Eduardo da tecnologia, vai ajudar o cara a desenvolver essa parada. Aí, o Eduardo vai lá e entende que o cara falou exatamente o contrário. Não, pô, isso aqui é o contrário. PJ é PF, PF é PJ, né? Aí, vai lá o Eduardo, especifica, e aí, o que acontece? O Eduardo criou uma parada errada. Então, isso é muito importante, analisar os dados de forma correta, inclusive na sua origem, que é na especificação daquilo que você está construindo. Tamo junto, CD Pro, isso é importante para a Dedel, beleza?